Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 88ª noite. Peguei a carta do rei de Serendib e apresentei-me à porta do comendador dos crentes, seguido da formosa escrava e das pessoas de minha família que levavam os presentes. Expliquei o motivo que me conduzia ao palácio e imediatamente me levaram à presença do califa. Prostrei-me diante dele e, após ter-lhe falado concisamente, apresentei-lhe a carta e o presente. Quando terminou de ler o que lhe mandava o rei de Serendib, perguntou-me se era verdade ser aquele soberano tão poderoso e rico como dava a entender na carta. Prostrei-me pela segunda vez e, erguendo-me, respondi: Comendador dos crentes, posso vos assegurar que não exagera sua riqueza e esplendor, porque eu mesmo o testemunhei. Não há nada que mais cause assombro do que a magnificência do seu palácio. Quando quer aparecer em público, preparam-lhe um trono sobre um elefante, sentado sobre o qual passa no meio de duas fileiras compostas pelos seus ministros favoritos e outros cortesãos. Diante dele, sobre o mesmo elefante, um oficial segura na mão uma lança de ouro e por trás do trono, outro de pé segura uma coluna de ouro, no alto da qual se encontra uma esmeralda de quase meio pé de comprimento e grande como o polegar. Precede-o uma guarda de 1000 homens vestidos de ouro e seda, montados em elefantes ricamente ajaizados. O oficial colocado na frente do rei grita de vez em quando: Eis o grande monarca, o poderoso e temido sultão da Índia, cujo palácio está coberto de 100.000 rubis e que possui 20.000 coroas de diamantes. Eis o monarca coroado, maior que o grande Salomão e o grande Mihraj. Depois de proferir tais palavras, grita por sua vez o oficial posto atrás: Este monarca tão grande e poderoso deve morrer, deve morrer, deve morrer. O oficial da frente brada então: Louvado seja aquele que vive e nunca morre. O rei de Serendib é tão justo que não há juízes na sua capital nem no resto do país. O povo os dispensa. Todos conhecem e observam escrupulosamente a justiça e jamais se afastam do dever. Assim, os tribunais e os magistrados são inúteis. O califa mostrou-se bastante satisfeito com a minha descrição. A sabedoria desse rei, disse ele, transparece na sua carta. E depois do que acabais de me dizer, é preciso confessar que sua sabedoria é digna do seu povo, e o seu povo digno dela. Aquelas palavras despediu-me um rico presente. A 7ª e última viagem de Simbá, o marinheiro. Ao voltar da minha 6ª viagem, abandonei a ideia de viajar novamente, além de estar com idade que só exigia repouso. Prometera nunca mais me expor a perigos. Assim, só pensei em viver tranquilamente o resto da minha vida. Um dia, oferecendo um banquete a alguns amigos, um dos meus criados avisou-me que um oficial do califa perguntava por mim. Abandonei a mesa e fui recebê-lo. O califa, disse-me ele, incumbiu-me de dizer-vos que deseja falar-vos.
Segui-o ao palácio e prostrei-me diante do califa. Simba, disse-me, preciso de vós. Tendes de prestar-me um serviço, levando minha resposta e meus presentes ao rei de Serendib. É justo que retribua a gentileza que teve para comigo. Aquela ordem foi o mesmo que um raio. Comentador dos crentes, respondi-lhe, estou pronto a executar tudo quanto me ordenares, mas suplico-vos humildemente que vos lembreis da aversão por mim criada, as incríveis penas sofridas. Prometi nunca mais sair de Bagdá e vali-me da ocasião para contar-lhe minhas aventuras. O califa ouviu-me com paciência até o fim. Mal terminei de falar, disse-me, confesso que são fatos extraordinários, contudo, não devem impedir-vos de empreender, por amor a mim, a viagem que vos proponho. Trata-se apenas de ir à ilha de Serendib, cumprir-vos da missão que vos confio. Depois voltareis, mas é preciso ir, pois compreendereis que não ficaria bem à minha dignidade não responder ao rei daquela ilha. Já que o califa exigia de mim aquele sacrifício, disse-lhe que estava pronto a obedecer. Alegrou-se muito e mandou que me entregassem 1000 séquens para os preparativos da viagem. Preparei-me em poucos dias e mal me entregaram os presentes do califa com uma carta do seu próprio punho, parti em direção a Bassorá, onde embarquei. Fiz excelente viagem e cheguei à ilha de Serendib. Lá expus aos ministros a minha missão e roguei-lhes que solicitassem por mim uma audiência. Atenderam-me e fui levado ao palácio com todas as honrarias. Segundo o costume, prostrei-me diante do rei. O rei reconheceu-me imediatamente e manifestou a sua alegria ao rever-me. Ó Simba, disse-me, sede bem-vindo. Juro-vos que tenho pensado muito em vós. Abençoo este dia por nos vermos outra vez. Saudei-o e, após agradecer-lhe a bondade que me demonstrava, apresentei-lhe a carta e os presentes do califa, recebidos com grande satisfação. Havia-lhe enviado o califa um leito completo de tecido de ouro, do valor de 100.000 séquens, 50 vestes de tecido finíssimo, outras 100 de tecido branco, do mais fino de Cairo, Suez e Alexandria, outro leito carmesim e outro ainda diferente, um vaso de ágata mais largo que fundo, com um dedo de espessura e uma abertura de meio pé, cujo fundo representava em baixo relevo um homem ajoelhado, armado de arco e flecha, prestes a atirar contra um leão. Enfim, uma rica mesa que se acreditava ter pertencido ao grande Salomão. Assim era o conteúdo da carta do califa. Saúde em nome do soberano guia do reto caminho ao poderoso e feliz sultão da parte de Abd al-Harun al-Rashid, colocado por Deus no lugar de honra depois dos seus antepassados de feliz memória. Recebemos com alegria a vossa carta e vos enviamos esta oriunda do conselho da nossa porta, o Jardim dos Espíritos Superiores. Esperamos que, ao correrdes os olhos sobre ela, reconheçais nossa boa intenção e a tenhais por agradável a Deus. O rei de Serendib sentiu enorme prazer, vendo que o califa correspondera à amizade demonstrada. Pouco tempo após a audiência,
Solicitei a de despedida, que me foi difícil obter. Finalmente, consentiu o rei em despedir-me, dando-me valiosíssimo presente. Embarquei imediatamente para voltar o mais rápido possível a Bagdá, mas não tive a felicidade de chegar como esperava, pois Deus dispôs de outra maneira. 3 ou 4 dias depois da partida, fomos atacados por corsários que pouco trabalho tiveram para apoderar-se do navio, visto que não nos achávamos em condições de poder nos defender com êxito. Alguns componentes da tripulação ofereceram resistência, mas só conseguiram perder suas vidas. Quanto a mim e a todos os que tiveram a prudência de não se opor ao intento dos corsários, fomos feitos escravos. O dia impôs silêncio a Sherazade. No dia seguinte, assim continuou a sultana.